O documento perdido. A verdade está acessível para poucos, pois nem todos podem compreendê-la. Aprendas a enxergar os fatos com os olhos da verdade. Materializamos este documento em vosso planeta para que podeis entender alguns aspectos importantes de vossa existência neste planeta evolucionário, e apresentamos apenas informações que possam ser compreendidas em vosso atual estágio de inteligência. Lamentamos que a verdade esteja encoberta pelas sombras da ignorância e que muitos dos seus líderes atuais e passados tanto fizeram para distorcer a realidade em troca de vantagens pessoais e benefícios de poder. Mas como temos acompanhado, tem sido assim em outros planetas evolucionários do sistema, que se encontram em estágios relativamente primitivos de sociedades, como é o vosso mundo atual. No vasto complexo de mundos habitados, existem sociedades tão avançadas que para vós poderiam ser chamadas de paraíso. É vontade do Criador que todas as coisas, que as criaturas de vontade dos planetas evolucionários cresçam e evoluam através da experiência, nessa e em outras vidas mais elevadas que vos aguarda. A passagem pela vida na carne em planetas evolucionários é a primeira de infinitas passagens em mundos mais elevados que aguardam ansiosamente a vossa chegada, e é a mais dura de todas também. É a vontade do Ser Criador de todas as coisas que vós, criaturas de vontade dos planetas evolucionários, cresçam e avancem os degraus da espiritualidade que vos aguarda, e que se tornem seres perfeitos de luz e vida, assim como Ele. Nem podeis imaginar a complexa organização dos 7 universos que compõem o grande sistema, e nem mesmo a vasta gama de criaturas que organizam e administram todas as coisas do universo, realizando as mais diferentes tarefas, muitas das quais vosso primitivo cérebro nem mesmo pode conceber. Devemos lhe informar que o universo e seus sistemas administrativos, suas criaturas e as formas como a vida evolui da vida na carne para as vidas espirituais mais elevadas, são, como poderíamos dizer, além de sua capacidade imaginativa. Vós, seres de 5 sentidos, poderiam imaginar como exemplo seres com 40 ou mais sentidos? Podes conceber seres assim em vossas mentes? Vós, criadores de arte primitiva, poderia imaginar criações artísticas que utilizam criaturas vivas e ornamentos de cristais, cuja beleza poderia paralisar o mais culto dos seres humanos? Podereis imaginar criações musicais de tanta harmonia e pureza que pudesse fazer o espírito ressoar com os tons musicais, levando as criaturas atingidas ao êxtase espiritual, experienciando sensações que nem o melhor relacionamento sexual dos mortais poderiam lhe proporcionar? Poderiam conceber serafins de transporte viajando pelo universo em velocidade maiores que a velocidade da luz? Poderiam conceber seres escribas que registram em todos os detalhes as vidas dos seres evolucionários, como a vossa, e que existem registros de todos os seres que já existiram, e que um dia, quando estiveres nos mundos mais evoluídos, poderás você mesmo ler e relembrar todos os fatos e detalhes de sua passagem neste planeta evolucionário? Poderiam imaginar um sistema de escrita que pode registrar sua vida inteira em todos os detalhes que caberiam em apenas algumas páginas de registro? Poderiam conceber um local para a apresentação de artes com espaço para mais de 10 milhões de seres das mais diversas ordens, congratulando-se na mais perfeita harmonia? Poderiam conceber em vossas mentes salas de repersonalização para as criaturas evolucionárias, assim como vós,
com centenas de milhares de seres sendo repersonalizados ao mesmo tempo para seguirem suas vidas na escala da evolução? Poderiam conceber um sistema que permita que todos os aspectos de sua personalidade seja registrada e duplicada para que vossa personalidade possa ser recriada nas salas de repersonalização? Poderiam conceber em vossas mentes tais sistemas? Afirmamos que vosso conhecimento das leis e comportamentos da matéria ainda são muito limitados. Afirmamos que uma partícula de matéria pode viajar em grande distância pelo espaço, acima da velocidade da luz. A velocidade que a luz viaja pelo espaço não é uma barreira intransponível, como vossos cientistas afirmam para a época da revelação deste documento. E esta é apenas uma conclusão incorreta e incompleta entre tantas outras. Com o avanço de vossa tecnologia, vós podereis comprovar o que temos afirmado sobre a falsa barreira da velocidade da luz, acelerando partículas acima desta velocidade, utilizando-se das forças eletromagnéticas. Muitas revoluções e reformulações ainda estão por acontecer em vosso conhecimento científico, derrubando muitos dos mitos criados pelas conclusões e observações incompletas de vossos cientistas. Mas esse processo em vosso planeta não é muito diferente de outros planetas evolucionários em sua história da evolução do conhecimento. Mas temos notado certa lentidão em vosso avanço científico, se compararmos com a média em outros planetas evolucionários. Afirmamos que as divergências entre vossas nações é a maior barreira para o avanço das criaturas de vontade de vosso pequeno planeta. Deveis entender que a matéria em si é apenas um conglomerado de energias em estado de vibração constante e que a base dessa energia está presente em todo o universo, em diferentes níveis vibracionais, sendo a luz, o calor, a eletricidade, o magnetismo e outras forças atuantes no universo fonte da mesma base energética em níveis diferentes de vibração. Como temos afirmado, os espaços vazios no universo, observado por vossos cientistas, não são realmente vazios. Esses espaços estão preenchidos com a mesma base de energia e força que dão origem à matéria, porém em elevados estados de vibração, o que as tornam invisíveis e não detectáveis por vossos aparelhos primitivos. O conteúdo de energia em estados elevados de vibração não detectável é incrivelmente superior para a energia detectável em matéria visível e energias conhecidas por vós. Se pudesse somá-las separadamente e compará-las, poderiam afirmar o que temos dito. Como podes perceber, as revelações só podem ir até o ponto de entendimento de vosso estágio atual, e tentar apresentar informações além de vossa compreensão seria apenas perda de tempo. O documento perdido. A respiração do universo. Não entendemos muito bem o porquê da existência de um sistema de contração universal, mas sabemos que é assim pelas nossas observações. No universo existem ainda grandes áreas não preenchidas pela matéria visível, e do outro lado encontram-se a parte do universo com que contém os blocos de matéria onde nós e vós nos encontramos. Tente imaginar uma gigantesca ampulheta com um dos lados não preenchidos de matéria visível e o outro lado com os blocos de matéria conhecidos. Agora tente imaginar um dos lados da ampulheta se expandindo ao mesmo tempo que o outro lado se contrai e, ao atingir um certo estágio, o lado que contrai agora começa a se expandir e o outro lado começa a contrair. E assim fica num ciclo interminável. Cada ciclo leva bilhões de anos para ser completado.
Este é o sistema que chamamos de respiração do universo, que observamos e sabemos que é assim, mas ainda não compreendemos a sua real função. Atualmente, o lado que contém a matéria está em expansão aproximadamente perto da metade de sua expansão total. Esse mesmo sistema de respiração do universo fez com que os seus cientistas concluíssem erroneamente que um dia toda a matéria estava comprimida em um único ponto a partir do qual foi gerado. A verdade é que uma grande explosão nunca existiu. A respiração do sistema fez com que os seus cientistas, ao observarem a atual expansão do nosso lado da ampulheta, concluíssem que um dia toda a matéria esteve em um único ponto. A verdade é que nem nós, que estamos revelando este documento, sabemos o porquê da existência dessa expansão-contração. Este é mais um dos grandes mistérios do ser criador de todas as coisas. As expansões e contrações não são constantes em seu tempo. A partir do ponto mínimo de contração e iniciando-se uma nova expansão, a velocidade vai aumentando conforme se aproxima no ponto médio dessa expansão, e a partir daí começa a desacelerar, até atingir o ponto máximo de expansão, iniciando-se então o retorno para uma contração, num ciclo interminável. O aumento na velocidade de expansão do universo até seu ponto médio tem levado os seus cientistas a cálculos incorretos acerca da origem e tempo de vida de vosso universo local. A respiração universal abrange todo o espaço preenchido de matéria visível, que vai muito além dos que os vossos aparelhos primitivos podem detectar. Advertimos que o universo é incrivelmente maior que os vossos cálculos podem supor. Se pudesses parar por algum tempo para refletir sobre a criação do universo a partir do nada, perceberiam que vossa teoria da grande explosão não seria muito diferente de um conto de fadas. Como temos dito, tudo o que existe foi gerado pelo Criador de todas as coisas, ou pelas suas criaturas, e de acordo com a sua vontade. Nenhum objeto poderia ter vindo do nada. Afinal, como o nada poderia ter se expandido e gerado todo o universo conhecido? Pedimos que reflita um tempo sobre o que temos dito. A origem da matéria dos universos. Como já foi dito, nunca houve uma grande explosão que tenha gerado toda a matéria de vosso universo observável. Então a pergunta inevitável é: como a matéria foi gerada? Para compreenderes a resposta para esta pergunta, deveis retornar ao início deste documento e atentar para o que dissemos, que existe uma vasta gama de seres que realizam as mais diversas funções no universo, muitas das quais vós não poderes compreender. Entre esta vasta gama de seres estão os mestres controladores físicos e os diretores de potência. Quando, por determinação dos Altíssimos dos 12 e 1, uma nova região do universo deve ser ocupada com matéria, os mestres controladores físicos e os diretores de potência atuam em conjunto para preparar a nova área a ser ocupada com a matéria, que inicialmente se dá em forma de gases em uma grande nebulosa, que são gigantescas nuvens de poeira e plasma, que irão formar a partir de sua criação as galáxias, estrelas, planetas e objetos de um universo local. A partir da atuação em conjunto dos mestres controladores físicos e os diretores de potência, as partículas últimas, que são blocos básicos de energia que formam a matéria, quando corretamente estimuladas, se materializam em pequenos blocos de matéria visível.
Este é o estágio inicial da formação de um universo de matéria visível. Com a materialização dos pequenos blocos de energia visível, a partir do estímulo das partículas últimas, forma-se uma gigantesca nuvem de poeira e gases, uma nebulosa. A partir daí, quem toma o controle para formar os blocos maiores de matéria é a força da gravidade. É ela quem une os pequenos blocos de matéria, transformando-os em blocos maiores. E quanto maiores vão ficando, mais vão agregando matéria com sua maior força de atração gravitacional. Ao longo de eras, a gravidade vai dando forma aos primeiros grandes objetos, como as estrelas abrasadoras, como o vosso Sol e outros objetos e sistemas ainda não conhecidos por vós. Sistemas mais complexos, como o vosso sistema solar e galáxias inteiras, vão se formando pela atuação da força da gravidade. Nesse processo de bilhões e bilhões de anos, grandes impactos e colisões inevitavelmente acontecem. E assim foi com o vosso sistema, onde uma grande colisão arrancou uma quantidade gigantesca da massa de vossa estrela-mãe. Após essa grande colisão, vossa estrela-mãe recuperou parte da massa perdida pela atuação da força da gravidade. Porém, outra parte da massa arrancada de vossa estrela passou a girar em torno dela, e com o passar das eras, essas partículas de matéria foram se reagrupando e formando o sistema de planetas do vosso sistema. Esta foi a origem de vosso pequeno planeta. O planeta onde resides foi gerado a partir de parte da massa perdida de vossa estrela-mãe, pelo motivo que já mencionamos. Mas essa passagem não explica a origem de toda a massa de vosso planeta. Após a ação da gravidade, agrupando as partículas perdidas de vossa estrela-mãe, vosso planeta atingiu certo tamanho, e a partir daí foi capaz de captar outros objetos e grandes massas de rocha e minerais que circulavam errantes pelo vosso sistema. No início da existência de vosso planeta, a captação desses objetos pela força da gravidade era constante, e o material desses objetos constitui parte do vosso pequeno planeta. A gravidade, uma forma de radiação eletromagnética modificada. Como vós já sabeis, a gravidade é a força que atrai e mantém os corpos unidos para que possa perceber as coisas como elas são. Sem a gravidade, o universo como nós o conhecemos não existiria. O que vós não sabeis é que a gravidade tem total relação com a radiação eletromagnética. E de fato, ela é uma espécie de radiação eletromagnética modificada. Quando entenderes isto, podereis criar novas tecnologias que para vós está somente no campo da imaginação. Controlando a radiação eletromagnética de forma adequada, podereis criar aparelhos voadores sem a necessidade de utilizar os típicos maquinários de geração de propulsão que utilizam para a época desta revelação. Podereis também transportar cargas elevadas de matéria apenas utilizando o poder da radiação eletromagnética modificada, compensando a força da gravidade, utilizando bem menos energia do que precisam para fazer os mesmos feitos em sua época. De fato, este conhecimento já esteve entre vós num passado distante, mas este conhecimento foi perdido nas sombras do tempo, e por ganância e ignorância não foi passado adiante. Não acredite que as grandes construções e movimentações de blocos de matéria gigantescos feitos pelos seus antepassados foram realizados apenas com a aplicação de força mecânica. Seus antepassados se utilizavam do conhecimento da aplicação da radiação eletromagnética modificada para realizar estes grandes feitos.
O avanço neste campo de conhecimento trará enormes implicações em vossos sistemas de transportes e de geração de energia. Se souberes aplicar a energia da radiação eletromagnética em dado objeto, este, ao observar esta energia, irá compensar a atração exercida pelo vosso planeta ou por qualquer outro objeto de grandes dimensões, e assim podereis transportar objetos por grandes distâncias, utilizando pouca energia. Esta mesma força também poderá ser utilizada para se deslocar aparelhos a grandes distâncias e a grandes velocidades, possibilitando assim conheceres outros mundos em vosso imenso universo. Este conhecimento também já está de posse de muitas civilizações em outros planetas habitados. De fato, já observeis tais realizações quando encontram com objetos e aparelhos de outros mundos habitados que visitam vosso planeta regularmente. Suas observações e relatos das façanhas de tais objetos comprovam o que estamos falando. Para vós, pode parecer que tais façanhas são realizadas com o auxílio de alguma força mágica ou mística, mas de fato, é apenas o conhecimento avançado da ciência que está sendo utilizado. Esses encontros têm sido relatados e documentados desde os tempos remotos de vossa civilização. A aplicação avançada dos conhecimentos sobre o funcionamento da gravidade e radiação eletromagnética também possibilita, com certas ressalvas, a distorção do espaço-tempo para que possas encurtar a distância em suas viagens em locais longínquos do vosso universo. Sem esta distorção, suas viagens interplanetárias seriam muito demoradas, mesmo se utilizando de grandes velocidades. Sismos, o movimento de grandes massas de terra. Como é de vosso conhecimento, nada em vosso planeta é estável. Tudo está em movimento e em transformação. Percebemos que tens sofrido muito com os movimentos inevitáveis das camadas superficiais de terra em vosso planeta e que causam cada vez mais martírio e destruição em vossa sociedade cada vez mais evoluída e com mais habitantes. Tens se esforçado muito para tentar prever quando pode ocorrer grandes deslocamentos de terra e assim evitar mortes e infelicidades desnecessárias, mas advertimos que estão olhando para os lugares errados. Estão olhando para dentro quando deveriam olhar para fora. Se sabem que as forças da gravidade influenciam o comportamento de seus oceanos e outras coisas, deveriam saber também que tal força pode influenciar os movimentos de grandes massas de terra que ocorrem em vosso planeta. Se olhares para cima ao invés de olhares para baixo, descobrirás muita coisa sobre as forças que deslocam enormes massas de terra em vosso planeta. Os empuxos e empurrões gravitacionais que os outros corpos de vosso sistema solar exercem sobre o vosso planeta deveriam ser melhor compreendidos. Devereis ter especial atenção aos momentos de alinhamento dos corpos de vosso sistema, pois estes momentos de grande tensão gravitacional é que exerce grande influência nos deslocamentos de grandes massas de terra em vosso planeta. A passagem de outros corpos estranhos ao sistema, como as grandes camadas de gelo e rocha que passam pelo seu sistema de tempos em tempos e, dependendo do seu tamanho, podem ter influência adicional, principalmente nos momentos de alinhamento dos corpos do seu sistema. Devereis olhar para estes alinhamentos com maior atenção. No passado, muito sofrimento foi observado perto da passagem desses grandes corpos celestes devido ao potencial aumento dos empuxos e empurrões gravitacionais potencializados por esses objetos. E é por isso que seus antepassados associam a passagem desses corpos com profecias do fim do mundo. A matéria visível.
A ciência de sua época já lhes revelou parte das propriedades e características da matéria, mas nem todas. Existem ainda muitos segredos ainda não descobertos pela vossa ciência acerca da matéria e sua composição. Quando puderes quebrar o elétron, vereis que ele é composto de 100 unidades da partícula última, que por sua vez é composta de pura energia que é gerada pelo universo sem cessar. Não podereis quebrar a partícula última em partes menores. De fato, a partícula última é a unidade básica de composição da matéria. Mesmo os espaços considerados vazios em vosso universo não está realmente vazio. Ele é composto de material ainda não revelado por vossa ciência e sobre o qual não podemos avançar. Se os espaços considerados vazios em vosso universo observável estivesse realmente vazio, não poderias observar uma certa consistência de energia-temperatura, que é observada por vossos cientistas. O fato de energia-temperatura observada ser relativamente constante no universo comprova o que estamos falando. Devereis entender que a composição nuclear contendo as partículas positivas e neutras, com carga positiva e negativa, não podem sozinhas manter coeso o núcleo atômico. As forças de desagregação das partículas positivas, dos chamados prótons, seriam suficientes para desfazer o núcleo atômico, se não fosse pela atuação do meson contido no núcleo atômico. O meson faz com que as partículas do núcleo atômico troquem de estados muito rapidamente, anulando as forças desagregadoras da energia positiva dos prótons. Em dado momento, um próton tem carga elétrica positiva e um nêutron tem carga neutra, e no momento seguinte, um nêutron passa a ter a carga positiva e o próton passa a ter a carga neutra. Essa troca de estados ocorre em velocidades inimagináveis, anulando assim as forças repelentes dos elementos de mesma carga. Deveis entender também que a luz é uma coisa real, uma partícula que tem peso. Não é simplesmente uma onda, como podereis acreditar. O fato de vossas observações apontarem o comportamento da luz em forma de onda está relacionado com as diversas interações da luz com a matéria invisível quando esta viaja pelo espaço. Há ainda muito a ser aprendido sobre a matéria e sua composição básica, mas por mais que avances nesta área, ficarás sabendo em um dado momento, mesmo tendo conhecimento profundo do funcionamento e da composição da matéria, que nunca poderás recriar a vida. Deverás também admitir que a matéria por si só não pode gerar o plasma da vida, independente das condições e combinações que se podem formar. A centelha da vida só pode ser concedida pelo Criador de todas as coisas. Este sim é um mistério tão grande que nem a nós foi revelado. A vida, o maior de todos os mistérios. Como lhes foi dito, a matéria por si não pode gerar o plasma da vida que anima todas as criaturas de vontade. Se é assim que afirmamos, podeis compreender que a vida em seu planeta não surgiu de forma espontânea, como podereis assumir a vossa ciência. A vida, para existir em vosso planeta e em qualquer outro planeta habitado, existe porque foi implantada pelos portadores da vida, designados ao vosso planeta. O plasma da vida, que foi implantado em vosso planeta, contém as programações necessárias para evoluir. A vida sempre quer melhorar e evoluir, pois assim foi programada para ser. E não distorçam nossas palavras, pois temos dito que a centelha de vida só é ativada pelo ser criador de todas as coisas. Os portadores de vida têm a capacidade de implantar o plasma da vida com a sua programação apropriada. Mas a centelha final que anima a matéria vem do ser criador de todas as coisas.
Não devereis assumir que sois os únicos seres inteligentes do universo, e nem mesmo assumir que o vosso planeta é o único a ser habitado pelas criaturas de vontade. A verdade é que o universo floresce de vida e luz, e existem milhões de planetas habitados espalhados pelos 7 universos que compõem o vasto sistema. Nem todos os planetas podem conter vida, embora existam formas diversas de seres com vida, muito diferentes das formas conhecidas em vosso planeta. Mas para a implantação da vida, os mestres portadores da vida devem aguardar até que um dado planeta alcance certas condições mínimas para a implantação, evolução e sobrevivência dos seres que serão gerados. A vida em vosso planeta foi concebida para utilizar as condições dos mares salgados dos primórdios de vossa era. E de fato, esta composição salgada ainda percorre vossos corpos até os tempos atuais. Após a implantação da vida em um dado planeta, lhe é permitida que evolua naturalmente conforme sua programação, e nenhuma interferência é feita sem autorização conhecida dos Altíssimos. Mesmo em condições adversas de ameaça da continuidade da vida por catástrofes naturais, as intervenções só podem ser feitas com autorização dos Altíssimos, dos 12 e 1. Embora eles não possam fazer intervenções sem a devida permissão dos Altíssimos, eles acompanham com muito entusiasmo a evolução da vida nos planetas habitados, até a chegada dos seres de vontade, os seres inteligentes que irão surgir com o passar das eras. Embora a evolução esteja programada no plasma da vida, os seres de vontade podem evoluir até certo ponto, quando então uma nova evolução deve ser desencadeada, de acordo com o plano do Criador de todas as coisas. Não deveis supor que a vida só pode ser concebida em condições semelhantes ao do vosso planeta. Como foi dito, existem seres com vida radicalmente diferentes dos seres conhecidos por vós. De fato, alguns poderiam lhe parecer como os saídos da pura imaginação. A maioria dos tipos de seres necessitam de alguma composição gasosa para prosperarem. Mas existe uma ordem de seres que vivem em planetas sem nenhum tipo de atmosfera. São os seres da ordem dos não-respiradores. Esses seres sobrevivem com sistemas físico-químicos radicalmente diferentes dos conhecidos por vós. Existem também os seres concebidos segundo a temperatura, segundo a gravidade e segundo a eletricidade. A capacidade mental dos seres de vontade também pode variar entre os seres com 1, 2 e 3 cérebros, sendo que a estrutura básica dos seres em vosso planeta pertence aos seres com 2 cérebros, com capacidade mental acima dos seres de 1 cérebro, mas inferior aos seres de 3 cérebros. Não deveis se sentir inferiorizados, pois todos os tipos de seres podem atingir a plenitude da evolução planetária para entrarem nas primeiras fases de luz e vida planetárias. As primeiras fases de luz e vida são atingidas quando a evolução planetária permite a existência de uma sociedade altamente desenvolvida e benéfica para todos os seres de vontade do planeta. Normalmente, quando um planeta atinge os primeiros estágios de luz e vida, a estrutura da sociedade está organizada em um governo único e língua única para todo o planeta. E os seres que atingem esses estágios da evolução possuem um alto grau de evolução espiritual. Neste ponto, as guerras e disputas por territórios e recursos naturais já não existem. Todas as diferenças são resolvidas nos grandes tribunais do governo central e suas subsidiárias. Como foi dito, a evolução dos seres de vontade atinge o limite da evolução em certo momento da vida do planeta. A partir deste ponto, e em concordância com a vontade do ser criador de todas as coisas, uma nova ordem de seres é enviada ao planeta com a explícita missão de melhorar o plasma da vida dos seres originais do planeta. Evolução biológica. A evolução do plasma da vida
ocorre com a mistura do plasma original da vida do planeta com o plasma evoluído dos seres enviados. 2 seres são enviados em especial missão, um masculino e um feminino, mas a eles não é permitido se relacionar diretamente com os seres originais do planeta. Essa função cabe aos filhos gerados pelo homem e mulher edêmicos. É dito sobre esses seres especiais em vossas escrituras, mas eles não foram os primeiros seres humanos do planeta, como está escrito. Eles vieram com a específica missão de provocar a evolução biológica dos seres de vontade do planeta, de acordo com a vontade do ser criador de todas as coisas. E tem sido assim em todos os planetas evolucionários do vosso universo. Deveis entender que a missão de vossos irmãos edêmicos não consiste apenas em fazer evoluir o plasma original implantado em vosso planeta, mas também de promover o avanço das sociedades primitivas, ensinando as artes, ciências, agricultura e toda sorte de informações necessárias em uma sociedade civilizada. Deveis entender que, com o passar das eras e a partir do surgimento das criaturas de vontade em vosso planeta, estivemos presentes ensinando e promovendo a melhoria geral das civilizações em vosso pequeno planeta, conforme a vontade e o plano estabelecido pelo ser criador de todas as coisas. Mas advertimos para que não distorçam nossas palavras. Temos dito que viemos para ensinar e promover os avanços dos seres de vontade deste planeta. Mas não entendas isso como uma manipulação ou direcionamento para um caminho ou outro, pois, como já foi dito, não temos permissão para isso. Os edêmicos foram os primeiros, mas certamente são os únicos enviados que andam em vossas terras. Mesmo ao passar das eras, alertamos que ainda podereis encontrar vestígios da primeira cidade-sede que nossos irmãos edêmicos criaram para dar execução ao plano estabelecido da evolução biológica. A construção da primeira cidade-sede contou com o trabalho e esforços de centenas de milhares de homens e mulheres de vosso planeta. Mas alertamos para que não confundas isso com o trabalho esforçado desses homens e mulheres. Tudo foi realizado com harmonia e alegria, pois os nossos irmãos edêmicos souberam explicar com sabedoria aos homens e mulheres da época os benefícios que eles estavam trazendo aos povos de vosso planeta. Certamente nem tudo isso foi dito, pois, como já deves saber, os povos primitivos da época não estavam preparados para todas as revelações da verdade. Vestígios da primeira cidade-sede podem ser encontrados se procurarem com atenção na extremidade leste do mar Mediterrâneo coberta pelas águas. Com o passar das eras e os deslocamentos das grandes massas de terra, a região foi lentamente ficando sobre as águas. Diversos irmãos enviados por nós já atuaram ao longo de vossa história, desde as primeiras sociedades primitivas. Devereis saber que uma das primeiras civilizações que ganharam muito com nossas contribuições era chamada de Sag-Gigar, onde nosso querido e sábio irmão Enki-Mun conduziu com alegria e de forma exemplar o plano estabelecido. Podereis reconhecê-lo em vossas escrituras antigas como Enki, assim chamado por vós. É um fato que a antiga cidade de Ur, localizada na região do Golfo Pérsico, à época de 5.000 anos antes de Cristo de sua era, tornou-se o centro do comércio de cerâmica da época, e também avançaram grandemente em diversas áreas do conhecimento. Devereis saber que vossa aparência física materializada é diferenciada da aparência geral dos povos primitivos de vosso planeta. Com beleza e portes maiores dos normais da época, os povos primitivos muitas vezes os confundiam com deuses. O tempo médio de vida de vossos irmãos materializados também difere enormemente dos mortais de vosso planeta. Os corpos físicos dos nossos irmãos podem viver centenas de anos em vosso planeta, com plena saúde física, mas eles também estão sujeitos a acidentes mecânicos.
Alertamos para que vós jamais confundam nossos irmãos colaboradores com o ser criador de todas as coisas. Aceitem a grande verdade que somos apenas suas criaturas, assim como vós. O monitor misterioso dentro de vós. Como foi dito, a matéria por si não pode gerar vida. O plasma da vida que anima todas as criaturas de vontade só é ativado pelo ser criador de todas as coisas. Além de toda a matéria visível e partes conhecidas de vossos corpos, há também muito mais que ainda não compreendeis. Devereis saber, a partir de agora, que dentro de si reside um monitor misterioso, como assim o chamamos. Um monitor misterioso é enviado para cada ser dotado de moral e passa a compartilhar de sua vida desde que suas primeiras decisões morais são iniciadas na vida das criaturas de vontade. A função do monitor misterioso é registrar todos os aspectos considerados importantes de vossa personalidade, para que esta informação, por assim dizer, possa ser utilizada no momento de vossa repersonalização nas salas de repersonalização do sistema. Como já foi dito, vosso caminho está apenas começando neste planeta evolucionário e uma imensa jornada vos aguarda. Para que uma criatura de vontade continue sua jornada de evolução espiritual, é preciso que a criatura seja repersonalizada em outro receptáculo, corpo, nas salas de repersonalização do sistema, pois uma personalidade precisa de um receptáculo para que possa viver e ter sua existência personificada. A função do monitor misterioso é, como poderíamos dizer, replicar todos os aspectos importantes de vossa personalidade, para que ele possa depois se utilizar desta informação para executar o processo de repersonalização, para que vós dê continuidade à sua vida nos sistemas avançados. A morte é apenas uma das técnicas utilizadas para o desprendimento do monitor misterioso de vosso receptáculo. Em sistemas mais avançados de luz e vida, nem todas as criaturas de vontade partem para os sistemas mais avançados com a técnica da morte. Em alguns sistemas e para seres mais evoluídos, a técnica da desmaterialização também é empregada para o deslocamento da personalidade para sistemas mais avançados. Como temos dito, a morte é uma das técnicas utilizadas para o desprendimento do monitor misterioso de vosso receptáculo. Após o evento da morte, vós estareis em um estado adormecido como um sono sem sonhos. Durante o período de dormência, é como se a criatura deixasse de existir, por assim dizer, pois nenhum pensamento ou sentimento é gerado ou sentido pela personalidade. Nenhuma expansão da consciência é conseguida. Este é o período que antecede o processo da repersonalização. Nenhum ganho moral ou de personalidade é obtido durante o período de dormência. A criatura iniciará sua jornada nos mundos avançados exatamente do ponto evolutivo em que se encontrava. Sendo assim, podereis imaginar que nem todas as criaturas de vontade terão permissão para continuar a sua jornada nas escalas evolutivas dos mundos avançados. Como foi dito, as criaturas seguem a sua expansão de consciência exatamente do ponto de onde estavam nos planetas evolucionários. Sendo assim, as criaturas consideradas muito violentas ou perigosas podem ficar retidas por mais tempos nos estados de dormência. E, de fato, algumas permanecerão assim por toda a eternidade. Nada podemos falar neste momento sobre como essas decisões são tomadas e a que grupos de seres elas são pertinentes. Podemos apenas mencionar que o monitor misterioso portador da personalidade em questão participa dessa decisão. A partir do processo de repersonalização no primeiro mundo de evolução, vossa personalidade e o seu monitor misterioso passam a ser uma entidade única. Mas não devereis entender esse processo como se vós se transformassem em outro.
Vossa personalidade irá lhe acompanhar por todas as eras no processo de evolução. Vossa personalidade é o seu bem mais precioso, e sempre podereis reconhecer vós e suas vontades como sempre o fez em sua primeira vida em planetas evolucionários. Mesmo estando o monitor misterioso compartilhado a vossa vida na carne, devereis entender que este ser está mais atento à sua vida futura nos sistemas avançados do que em vossa vida atual em um planeta evolucionário. São poucos os seres evolucionários que conseguem sentir a presença do monitor misterioso. Temos registrados que somente os mais avançados espiritualmente conseguem receber insights de seu monitor residente. Podereis entender o monitor misterioso como uma parte viva do ser criador de todas as coisas dentro de vós. Podereis entender o monitor misterioso como a revelação do verdadeiro e eterno amor que o ser criador de todas as coisas tem pelas suas criaturas. É uma parte viva do ser criador de todas as coisas dentro de vós. Com essa consciência, assim esperamos, as criaturas de boa vontade deveriam reconhecer que a vida não pode existir por si e que o milagre da vida e o amor do ser criador de todas as coisas pelas suas criaturas está além da imaginação dos seres inteligentes nos planetas evolucionários. A vida nos sistemas avançados. Como temos dito, a vossa passagem nesse planeta evolucionário é apenas a primeira etapa da vida eterna que vos aguarda por incontáveis eras. Ireis passo a passo, de degrau em degrau, a ascender a sistemas cada vez mais avançados de vida espiritual e expandindo vossa consciência a níveis que não podereis compreender em vossa etapa atual. Como foi dito, vossa personalidade precisa de um receptáculo para experienciar as coisas como elas são. E para todos os efeitos, por assim dizer, práticos, a vida nos sistemas avançados tem muitos aspectos semelhantes aos que vos já conhece, mas em outro nível de realidade e com avanços que jamais podereis conceber em seu atual estágio de evolução. Sua jornada futura será também vivida em comunidades. Terás um lar para si. Precisará se alimentar como o faz agora. Precisará de sistemas de transporte para se deslocar pelo mundo que estiver habitando, ou para se deslocar para outros mundos quando for solicitado. Precisarás de um corpo ou receptáculo para sua personalidade, mas os sistemas de energia e composição de seus receptáculos serão radicalmente diferentes dos sistemas conhecidos por vós. A composição dos receptáculos espirituais são radicalmente diferentes, como vós podereis imaginar. Mas ainda assim, esses receptáculos necessitam de reabastecimento energético para mantê-los em existência. Uma das grandes diferenças que podemos mencionar é que a absorção de energia é completa e não há geração de resíduos. Viverás em comunidades e terás tarefas e fazeres como tens em sua vida neste planeta evolucionário. Irás estudar e aprender como o faz no aqui e agora. Irás se confraternizar e ter os merecidos momentos de lazer como tens agora. Irás dar e receber como faz agora. Os sistemas de energias e as regras físicas nos sistemas avançados seguem leis concebidas pelo ser criador de todas as coisas. Dito isso, devereis entender que em sua vida futura, mesmo tendo um receptáculo com composição energética radicalmente diferente da composição energética de vosso atual, não devereis entender que as coisas nos sistemas avançados funcionam como por mágica, por assim dizer. Não podereis, por exemplo, se deslocar em longas distâncias apenas voando ou por ação da vontade. Precisarás de um meio de transporte para fazê-lo, mas devereis entender que por meios de transporte estamos nos referindo a sistemas completamente diferentes e infinitamente mais avançados em comparação aos primitivos sistemas conhecidos por vós.
A comunicação nos mundos vindouros é feita utilizando-se a escrita universal dos sistemas avançados. Uma de suas funções será a de aprender e dominar esta língua, que é composta por um sistema radicalmente diferente dos concebidos por vós. Para o início de sua jornada nos sistemas avançados, poderás contar com o auxílio de tradutores e intérpretes que vos ajudarão na comunicação com outras personalidades. Como foi dito, por meio desse sistema de escrita, podereis ler toda a sua vida passada no planeta evolucionário, com todos os detalhes registrados em apenas algumas páginas de registro. As vidas de todos os seres que já existiram estão registradas em tais sistemas pelos seres escribas. É verdade que toda a história de criação e evolução de todos os 7 universos está também registrada em todos os seus pormenores, incluindo a criação e evolução de cada planeta, estrela, nebulosa ou qualquer outro objeto que já existiu nos 7 universos. Nenhum detalhe da história universal é perdido, e tudo é registrado em sistemas cuja organização está além de sua compreensão atual. Tentar lhe explicar esse sistema seria como tentar explicar ao homem primitivo como reger uma orquestra. A arte também está presente na vida cotidiana nos sistemas avançados, mas em um nível de evolução que jamais podereis imaginar. A arte visual e sonora produzidas por vós está em estágio severamente primitivo se comparado ao que é realizado nos sistemas avançados. Temos notado pouco avanço nos sistemas de arte em vosso planeta, se comparado a outros planetas evolucionários em estágios evolutivos semelhantes ao vosso. Devereis compreender que se um dia surgir em vosso planeta um músico verdadeiro, este poderá arrebatar centenas de milhões de pessoas com sua arte, e poderá até mesmo mudar o rumo de nações inteiras, apenas por compreender melhor que os outros o poder que um verdadeiro artista tem em mãos. A composição energética dos sistemas avançados é radicalmente diferente dos sistemas conhecidos por vós. Sendo assim, mesmo que vós pudesseis ser transportados agora para esses mundos, não poderiam vê-los nem tocá-los com seus sentidos primitivos. Mesmo sendo diferentes, os sistemas de geração, retenção e transporte de energias seguem as leis estabelecidas pelo ser criador de todas as coisas. Repetimos, nada acontece como por mágica. Para manipular essas energias, é preciso entender e seguir as leis estabelecidas pelo ser criador de todas as coisas. Nossa presença em vosso planeta. Como temos dito, existem incontáveis ordens de seres voltados às mais diversas atividades em todo o universo da criação, e em grande parte com funções que vossas mentes primitivas jamais poderiam conceber. Sendo esta a revelação da verdade, devereis entender que a nossa presença em vosso planeta é uma realidade desde o início da criação. A administração dos planetas evolucionários é uma realidade em todo o universo da criação e segue o plano estabelecido pelo ser criador de todas as coisas. Certas funções administrativas exigem a presença em tempo integral em vosso planeta, desde o início da criação. Porém, nem todos os seres elevados estão presentes em tempo integral. As ordens de seres mais elevados em vida espiritual e em cargos administrativos visitam vosso planeta apenas de eras em eras para acompanhar de perto a evolução e certificarem dos acontecimentos segundo o plano estabelecido pelo ser criador de todas as coisas para os planetas evolucionários. A comunicação em longas distâncias é possível com os circuitos estabelecidos pelos mestres de potências dos sistemas avançados, e é verdade que elas ocorrem. E muita informação vem e vai de e para os sistemas avançados até o vosso pequeno planeta. As ordens de seres mais elevados estão bem cientes dos acontecimentos de vosso planeta, mas as visitas de eras em eras são necessárias, e eles o fazem com alegria e amor.
Apenas salientamos que tais transmissões não podem ser captadas por vossos primitivos sistemas de comunicação. Elas se dão em outros níveis de existência da energia, ainda não revelados em vosso planeta. Embora nossa presença constante em vosso planeta seja uma verdade, não deveis entender que vossos primitivos sentidos podem captar nossa presença. Somos invisíveis para vós em todos os sentidos. Assim como as esferas evolutivas dos sistemas avançados são invisíveis para vossos sentidos e para vossos primitivos maquinários de captação de luz. Mas deveis entender que somos tão reais quanto os corpos em carne que possuem agora. Advertimos para que não ignorem o que os vossos sentidos e vossa tecnologia não podem captar. Quando avançarem para os próximos níveis de evolução espiritual e estiverem presentes nas esferas dos sistemas avançados, podereis ficar a par dos fatos de vosso antigo planeta, utilizando-se dos circuitos de comunicação dos sistemas avançados. Assim como também poderás consultar os registros completos da história de vosso planeta e de vossa própria vida passada, devidamente registradas nas sedes administrativas próprias, que guardam os registros eternos do sistema. Ao longo de eras, vosso pequeno planeta recebeu a visita de incontáveis seres dos mais altos escalões administrativos. Mas devemos destacar o maior acontecimento da história de vosso pequeno planeta: a passagem em carne de nosso querido Mestre Soberano, Filho da Trindade. Esta devemos estabelecer, a maior honra que o planeta evolucionário pode receber. E vosso planeta, até então, uma modesta criação do sistema, passou a receber mais atenção das entidades avançadas de todo o sistema local universal a partir deste evento. Estamos falando da passagem do Mestre Soberano, Filho da Trindade, por vosso planeta, conhecido por vós como Yeshua Ben Joseph. Nosso amado Mestre Soberano veio para trazer a verdade do ser criador de todas as coisas para as criaturas de vosso planeta, e o fez com toda a humildade, sabedoria e amor que estão além de vossa imaginação. Nosso amado Mestre Soberano, Filho da Trindade, é o ser que ordenou a criação do sistema de universo local, da qual o vosso pequeno planeta faz parte. Foi a partir de sua ordem que os mestres controladores físicos e diretores de potência iniciaram os preparativos e evoluções energéticas para dar início à grande nebulosa que originou o vosso sistema local. Vosso pequeno planeta passou a ser observado e acompanhado com mais atenção a partir da revelação de que o nosso amado Mestre Soberano iria fazer a passagem na carne e compartilhar todo o seu amor e sabedoria com as criaturas de vosso planeta. Alertamos para que vós tenha a plena consciência da importância deste fato e que é, como mencionamos, um evento raro em todo o sistema. Ele escolheu compartilhar a vida na carne com os seus irmãos deste pequeno planeta evolucionário por sua própria vontade. Mesmo sendo o Mestre Soberano, Filho da Trindade, o ser que ordenou a criação do sistema de universo local, do qual o vosso planeta faz parte, deveis entender que mesmo ele não pode violar as leis estabelecidas pelo ser criador de todas as coisas. Mesmo os considerados mágicos e milagrosos pelas vossas mentes primitivas só aconteceram com a ajuda e o trabalho amoroso de uma vasta ordem de seres que acompanharam nosso amado Mestre em sua passagem pelo vosso pequeno planeta. Embora os acontecimentos mencionados em vossas escrituras tenham sido muito alterados, distorcidos e manipulados com a passagem do tempo, muito do que foi mencionado aconteceu na história de vosso planeta. Embora alertamos novamente, muito se tenha perdido, alterado e por muitas vezes manipulado. Sendo esta a verdade, o fato do nosso Mestre amado ter sido gerado como uma criação de vosso planeta, no ventre de sua mãe humana, sem a participação do pai humano, exigiu um trabalho amoroso de uma série de seres que acompanhavam nosso amado Mestre em sua passagem pelo vosso humilde planeta.
As passagens milagrosas e curas realizadas por nosso Mestre e que são mencionadas em vossas escrituras só foram possíveis graças à amorosa dedicação desta vasta ordem de seres, desde mestres controladores físicos, que manipularam as energias que o nosso Mestre pudesse ser visto, até as curas milagrosas mencionadas em vossas escrituras. Tudo isso só foi possível pelo trabalho amoroso dessas criaturas evoluídas. Sem a amorosa ajuda dessas criaturas, mesmo o Senhor soberano do sistema local não poderia ter realizado tais milagres estando em sua passagem na carne, pois, como foi dito, tendo escolhido a passagem na carne, estava preso às mesmas leis e regras das criaturas dos planetas evolucionários. A região onde o Mestre teve a sua existência foi escolhida por ser um local importante de comércio e de passagem para vários grupos humanos da época. E o Mestre sabia a importância de se estar em local onde a palavra pudesse ser transferida para o maior número de criaturas possível. Os pais humanos foram escolhidos não porque eram especiais ou destacados em sua comunidade, mas justamente porque eram pessoas comuns de sua época. Após o período normal de gestação no ventre de sua mãe humana, o nosso amado Mestre veio à luz em vosso planeta no mês de agosto, no ano 7 a.C. de vossa era. Como deveis saber, as contagens de vossos calendários não são de todo precisas. Em sua passagem na carne e estando preso às mesmas leis e regras das criaturas dos planetas evolucionários, nosso amado Mestre passou por todas as dificuldades e aprendizagens necessárias em sua vida na carne. Como mencionamos, nada acontece como que por mágica. E nosso Mestre não nasceu na carne sabendo de sua missão. Ele foi descobrindo e vivenciando cada etapa de sua vida, assim como qualquer outra criatura evolucionária, mas com um espírito extremamente evoluído, se comparado aos seus irmãos na carne da mesma época. Ficou bastante facilitado o contato com o seu monitor misterioso, presente nos circuitos da mente de todas as criaturas. E assim teve início a passagem do nosso amado Mestre Soberano, Filho da Trindade, em vosso pequeno planeta, em uma das histórias mais extraordinárias de amor, sabedoria e humildade já vista em todo o sistema. O documento perdido dos Altíssimos dos 12 e 1. A verdade está acessível para poucos, pois nem todos podem compreendê-la.